Você sabia que fotossíntese é o tema que mais apareceu nos últimos 15 anos nas provas discursivas da UERJ? Tirando essa pausa dos 3 anos sem provas discursivas, você pode escrever o que eu tô te falando. Nenhum tema de biologia apareceu mais vezes de forma repetida que fotossíntese. Com direito a gráfico, conceitos, questões mais fáceis e outras nem tão fáceis assim. Eu trouxe para vocês hoje, no nosso episódio do Foco na UERJ, uma questão que caiu no vestibular da UERJ de 2018, uma das discursivas da prova de biologia, exatamente trazendo um gráfico de fotossíntese. Fica comigo que depois da vinheta eu vou te ensinar tudo sobre isso. Fala galera, eu sou a Carol Braga, professora de biologia do time Foco Medicina, o time que mais aprova em medicina na UERJ. Só no último vestibular foram 27 Fokers, calouros de medicina. E nesse episódio do Foco na UERJ, eu quero te ensinar alguns dos conceitos mais importantes de um dos temas mais cobrados nas provas discursivas de biologia da UERJ, fotossíntese. Para te mostrar como fotossíntese pode aparecer novamente para você na prova discursiva da UERJ, eu selecionei uma questão lá do vestibular 2018, uma das questões da prova discursiva de biologia, para a gente fazer juntinhos. Vamos nós então. Bom, aqui está a abençoada questão, com gráfico do jeitinho que vocês mais gostam, ouvindo tia Carol gritar no seu ouvido, leia a porra do gráfico. Então vamos lá, antes de ler a porra do gráfico, vamos ler a porra do enunciado, né? Nos vegetais, o ponto de compensação fótico ou luminoso, aqui tem um conceito importante, que inclusive aparece no gráfico com a sigla PC. PC1, PC2. O que é PC? Às vezes aparece como PCF, PCL, é o ponto de compensação fótico ou ponto de compensação luminoso. E o enunciado vai definir o que é isso. Corresponde à quantidade de luz na qual as taxas de fotossíntese e de respiração se equivalem. Nesse ponto, todo o oxigênio produzido na fotossíntese é utilizado no processo respiratório e todo o gás carbônico produzido nesse processo é utilizado na fotossíntese, ou seja, você tem compensação entre os metabolismos fotossintético e respiratório, que por vias químicas gerais são reações antagônicas. É isso que o enunciado está batendo na tecla e é um tema muito cobrado no vestibular para vocês, né? Saber que o gás carbônico é reagente na fotossíntese e produto na respiração celular. O oxigênio é reagente na respiração celular e produto na fotossíntese. Considere as curvas de fotossíntese de duas espécies vegetais, A e B. A é a da curva rosa, B é a da curva azul, e seus respectivos pontos de compensação, PC1 e PC2, indicados no gráfico abaixo. Galera, como é que a gente lê gráfico? A gente começa lendo as legendas dos eixos. Eu tenho aqui no eixo X quantidade de luz, então em unidades arbitrárias, do 0 ao 60, então uma escala crescente em unidades arbitrárias. E no eixo Y eu tenho acima do 0 absorção de CO2 pela planta. Então, eu tenho um saldo positivo no parâmetro absorção de CO2. Lembrando que CO2 é absorvido na fotossíntese. Então, toda vez que eu tiver curvas acima do 0, significa que a planta está fazendo mais absorção do que liberação de CO2. Em resumo, ela está fazendo mais fotossíntese do que respiração. Quando a gente tem as curvas abaixo do 0, ele está falando sobre liberação de CO2. É como se fosse a absorção de CO2 negativa. Então, é um parâmetro de liberação de CO2. Toda vez que as curvas estiverem abaixo de 0, é sinal de que a respiração é maior do que a fotossíntese. Ou seja, se libera mais CO2 do que se absorve. Fez sentido para vocês? Muito bem.
que eu estou avaliando, então, dentro do global nesse gráfico? As respectivas quantidades de luz para que os processos em que os saldos sejam negativos ou positivos no que diz respeito à atividade fotossintética versus atividade respiratória na planta da curva A e na planta da curva B. Tá muito claro para vocês no gráfico que a planta da curva B tem um PC menor do que o da planta da curva A. Com uma quantidade 10 de luz, a planta B já atingiu o seu PC, o seu ponto de compensação fótica, ou seja, saldo zero. O que significa o saldo zero? Que é exatamente o conceito de ponto de compensação fótico-luminosa. Tudo que a planta está produzindo na fotossíntese, ela está consumindo na respiração. Saldo em termos de absorção e liberação de CO2, de oxigênio também, mas é porque aqui o gráfico é CO2, é zero. Enquanto que a planta A só está atingindo esse mesmo ponto de compensação para ela com uma quantidade 2 vezes maior de luz do que da planta B. Aí vamos ver o que é a questão que é da gente, né? Ele fala, identifique a curva que representa uma planta cultivada em local sombreado, justifique o ponto de compensação. Então vamos lá. Eu já entendi. Depois eu vou nos pormenores com vocês em relação a verbo de comando, padrão de resposta, que é um dos grandes objetivos dessa temporada do Foco na UERJ, né? Realmente ensinar mais do que o conteúdo, mas como converter conteúdo em padrão de resposta nível gabarito. Quando eu olho para esse gráfico, eu percebo que uma diferença marcante entre a planta da curva A e a planta da curva B diz respeito ao ponto de compensação. Fica muito claro para mim que uma dessas plantas é melhor adaptada ao sol, então um ambiente mais iluminado, e outra é melhor adaptada à sombra, ou seja, um ambiente menos iluminado. Plantas melhor adaptadas a ambientes mais iluminados são chamadas de heliófilas, hélio de sol. E plantas que são melhores adaptadas a ambientes com menor iluminação, sombra, são chamadas de umbrófilas, beleza? Então, a curva A mostra uma planta que só atinge o ponto de compensação com bem mais luz do que a planta B. Isso é uma característica típica de uma planta mal acostumada. Uma planta que vive num ambiente que tem muita luz disponível, uma heliófila. Então, essa planta, como já tem muito mais luz disponível, ela sofreu pressões seletivas mais leves em relação a esse fator ambiental, luz. Por isso, ela só atinge seu ponto de compensação, ela só faz de fotossíntese o equivalente ao que ela consome na respiração com 20 de luz, que é o dobro do que a umbrófila, que é a planta B. Uma umbrófila é uma planta que conseguiu sobreviver num ambiente mais sombreado, num ambiente com menos luz. Por isso, tem um ponto de compensação luminoso mais baixo. Com menos luz, ela já tem uma atividade fotossintética maior. Galera, uma coisa muito importante, que agora eu vou entrar nos detalhes do padrão de resposta. Tudo isso que eu estou analisando para descobrir que a planta da curva A é uma heliófila, que a planta da curva B é uma umbrófila, eu estou extraindo informações de um gráfico. Então, na hora que eu tiver que identificar a curva da planta umbrófila, a planta tipicamente local sombreado, e justificar a partir do ponto de compensação por que eu descobri que era essa curva da planta de sombra, mesmo que eu justifique, como aconteceu nessa questão, não diga, baseando-se no gráfico, a partir dos dados do gráfico, você é obrigado a fazer isso. Fica a dica.com.br, você é obrigado a fazer isso. Então, eu vou agora entrar nos pormenores do padrão de resposta dessa questão. Vamos lá. Verbos de comando que eu tenho aí. Identifique, justifique e o aponte. 3 verbos de comando. Já falei para vocês desde o primeiro episódio dessa temporada que cada questão discursiva da UERJ vale 2 pontos. Então, a pontuação vai variar de 0 a 2, de meio em meio ponto. O identifique certamente vai ser um comando de meio ponto, porque ele é um comando muito objetivo. Papum, meio ponto.
O justifique, que é um comando mais argumentativo, vai valer 1 ponto nessa questão, porque te dá mais margem para se expressar. Então, eu despontuo mais. E o aponte, que é outro verbo de comando objetivo, o último meio ponto da questão. Ok? Então, vamos lá. Identifique a curva que representa uma planta cultivada em local sombreado. Imediatamente eu vou lá e vou identificar curva A ou curva B. Só isso, gente. Curva A, curva B. Pá. A justificativa, como eu já disse para vocês, por mais que não tenha vindo explicitamente escrito, de acordo com os dados do gráfico, justifique, anota isso que eu vou falar agora. Tipo, presta muita atenção nisso. Toda questão que traga informações em um gráfico, em uma tabela, em dados experimentais apresentados no enunciado que seja, você é obrigado a justificar, mostrando que você extraiu aquelas informações dos dados da questão. Então, você é obrigado a dizer que você escolheu a curva A ou B a partir de uma informação relacionada ao ponto de compensação percebido dentro do gráfico. Ok? Muito bem. Aí, então, a resposta como é que ficou? Curva B, e eu justifiquei dizendo, pois plantas adaptadas à sombra iniciam a fotossíntese sob menor intensidade luminosa. Ou porque plantas adaptadas à sombra apresentam menor ponto de compensação fótica. Vamos combinar que a UERJ permitiu as duas respostas. No gabarito oficial, as duas respostas foram válidas, mas a segunda era ainda muito melhor que a primeira, porque o justifique já falava em relação ao ponto de compensação. Então ficaria muito mais direto, muito mais claro mostrar essa comparação, que você percebeu que é a curva B, porque é típico, é esperado numa planta adaptada a um local sombreado ter um ponto de compensação fótica menor. Quando eu falo menor, já está subentendido que eu estou comparando com a planta da curva A. Deu para entender? Tranquilo? Beleza. Depois, o que eu tenho que apontar? O fator que interferiu na queda dessas taxas. Tem uma partezinha anterior que diz assim: admita que as espécies A e B foram submetidas a temperaturas muito altas, olha a ênfase, muito altas, apresentando quedas nas taxas de respiração e fotossíntese. Ou seja, as plantas foram submetidas a um calor excessivo e isso ferrou o metabolismo delas, tanto da respiração quanto da fotossíntese. Galera, pelo amor de Deus, como é que a gente explica prejuízos gerais ao metabolismo mediante altas temperaturas, excesso de calor? Desnaturação proteica. Ué, Carol, mas planta também sofre desnaturação de proteína? É óbvio, gente. Qualquer ser vivo tem proteínas. É uma característica da bioquímica das proteínas terem sua temperatura ótima de funcionamento e à medida que as temperaturas vão superando esse ótimo, energia cinética muito alta, vão rompendo ligações entre os aminoácidos, de alguma forma desnaturando, tirando aquela proteína da sua estrutura terciária ou tridimensional normal, e a partir do momento que eu tenho uma perda, um prejuízo na estrutura tridimensional, a gente também tem uma perda ou um prejuízo na função exercida por aquela proteína. Respiração, fotossíntese são metabolismos extremamente complexos, nos quais a gente tem um monte de enzimas de natureza proteica participando. Então, o excesso de calor vai desnaturar essas proteínas e vai acabar ferrando com esse metabolismo. Muito cuidado, porque nessa questão, mesmo que você não falasse desnaturação proteica, se você falasse, por exemplo, desnaturação enzimática, eles também aceitariam sem problema nenhum, tá? Galera, mais uma questão com mais uma oportunidade de vocês aprenderem sobre verbos de comando, padrão de resposta discursiva modelo ERG, distribuição de pontuação e de quebra, revisando numa questão clássica, uma questão muito importante e que possivelmente numa repaginada, numa releitura, pode vir a aparecer de novo num próximo vestibular da UERJ. Um conceito, como eu falei, dos mais importantes para a biologia, que é fotossíntese, ok? Espero muito que vocês tenham gostado. Quem tiver alguma dúvida, alguma pergunta, alguma sugestão ou pedido de tema para um dos próximos episódios, larga o dedo aqui e deixa sua mensagem nos comentários do vídeo. Semana que vem tem mais, toda quarta, quinta e sexta às 18 horas, um novo episódio de Biologia, Química e Redação dessa nova temporada do Foco na UERJ. Beijo e até semana que vem.